Deus, paz do Senhor, igreja, sejam todos bem-vindos, aleluia. Vou guardar um instante, nesse minutinho que eu vou guardar, eu já vou compartilhar. Vão entrando aí. Vamos entrando, glória a Deus, sejam todos bem-vindos. Esperando vocês chegarem. Compartilhando, mandando para os amigos mais íntimos, para a família. Glória a Deus. A paz, Mábia já está aí conosco. Glória a Deus. Vamos entrando, vamos convidando aí os amigos, manda aí essa live para alguém, via WhatsApp. Oh, glória a Deus. Vai dando a paz aí, vai me falando se a imagem tá boa, se o áudio tá bom. Oi, Tamires, paz do Senhor. Glória a Deus. Rafa, paz do Senhor. Thay, a paz do Senhor. Boa noite, meu amor. A paz, Cleuzinha. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Estão conseguindo me ouvir? A imagem tá boa para vocês? Tá ótimo? Hoje foi rapidinho para me responder. Ai, entendi. Demora também, né, para chegar para mim. Vocês já respondem, mas até chegar aqui demora um pouquinho. Mas tá bom. Bom, vou dar aqui alguns anúncios. Na sexta-feira agora, culto presencial na nossa igreja local, às 20 horas, tá bom? É o nosso culto de doutrina. No sábado, meus irmãos, no sábado nós temos o culto de jovens lá na nossa igreja sede do Capão Redondo. É a festa do milho. Meus irmãos, vamos se esforçar para ir lá. Eu vou estar lá, a equipe de louvor vai estar lá também. Então, se esforça para ir lá. Eu deixei já o endereço da igreja, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. O endereço da igreja lá do Capão Redondo. Deixa eu ver se eu consigo pegar. Se alguém souber, coloca pra mim aí. Acho que não sabem, né? Deixa eu ver aqui. Falei com a Nath ontem. O endereço. Rua João Robalo, número 69, tá bom? Número 69, João Robalo, lá no Capão Redondo. Vai ser às 19h30. Então vamos lá, chegar todo mundo lá da nossa igreja pra gente louvar, pra adorar o Senhor, honrar os nossos pastores presidentes, pastora Marta, pastor José, pastor Lucas que vai estar lá também, tá bom? Então vamos lá todo mundo junto pra gente adorar e bendizer o Senhor. Eu creio que vai ser maravilhoso, meus irmãos. Eu tô com a expectativa lá em cima. Então não deixa de ir, tá bom? Aí no domingo nós temos o culto das primícias, que vai ser o culto da manhã, às 10 horas da manhã. Não se esqueça, quando tem culto na parte da manhã da nossa igreja, não tem à tarde. Então, culto das primícias, isso, Mábia, obrigada. Culto das primícias no domingo, às 10 da manhã, tá bom? Daí é lá na nossa igreja local, Rua Altino Alves de Abreu, 384, tá bom? Aí vai ser às 10 da manhã. Então, sexta-feira, culto presencial às 8 da noite. Sábado, culto de jovens no Capão Redondo, às 19h30. O endereço já tá aí, a Mábia já colocou. E no domingo, culto das primícias, às 10 horas da manhã. Paz do Senhor, pastora. Amém? Então, já guardei aqui 5 minutinhos. Vamos começar, então, pra gente não demorar muito, não tomar muito tempo dos irmãos, tá?
Gente, eu sempre tenho pedido para vocês, pegue papel e caneta, anotem todos os estudos para você poder revisitar depois. Né? Depois pode vir alguma situação para vocês e vocês vão se lembrar, nossa, a Erika falou isso no estudo, deixa eu ir lá onde eu anotei, marca a data, pega caderno, caneta, a Bíblia e sempre anota, sempre faz essa anotação para que você possa realmente revisitar depois, tá bom? Nós estamos no estudo, nós estamos falando sobre os frutos da obediência. Nós falamos primeiramente a respeito do mundo espiritual, né? De nós termos esse contexto de saber que nós precisamos deixar sempre essa porta muito trancada para que o inimigo não entre. Depois nós falamos um pouco a respeito do sacrifício que nos enreda, né? O Senhor, ele não quer sacrifício, ele quer obediência. A gente falou um pouquinho de Saul, né? Como ele foi desobediente à ordem do Senhor. E hoje nós vamos falar um pouquinho também, eu intitulei como obediência sim, sacrifício não. Nós vamos ainda continuar falando a respeito desse tema. Amém? Então pega aí a sua caneta, Nalvinha, Marinete, sejam bem-vindas. Será que passou mais alguém que eu não falei? Marinete, a Mari tá aí, a Nalvinha, sejam bem-vindas. Conseguiu pegar hoje, Nalvinha, ao vivo? Às vezes é difícil por causa do trabalho, né? Mas hoje você tá aqui comigo, glória a Deus. Aleluia. Então, hoje nós vamos falar sobre obediência sim, sacrifício não. Então, a gente já toma aí sua caneta, já começa fazendo as anotações. E vamos orar só pra gente iniciar, então. Amém? Pai amado, Pai querido, nós estamos aqui, ó Deus, reunidos diante de Ti, diante da Tua presença, diante da Tua glória, Senhor, para estudarmos, Senhor, para nos debruçarmos, ó Deus, na Tua palavra, Senhor, para que nós venhamos aprender, Senhor, sobre a Tua grandeza, a Sua plenitude, Jesus. Saber, ó Deus, quem o Senhor é, ó Pai, o que o Senhor se agrada, Jesus. Que o Senhor possa nos instruir, Senhor, segundo esse estudo, Senhor. Que o Senhor possa encher a minha vida, encher a vida dos irmãos que estão aqui, Senhor. Aqueles que ainda vão entrar e possam ser também visitados pela Tua presença, Pai, em nome de Jesus. O Senhor diz que a Tua palavra é viva, ela é eficaz, ó Deus, ela é mais penetrante do que espada de dois gumes. Que o Senhor possa, Senhor, usar, Espírito Santo de Deus, essa palavra para nos despertar, Senhor, no dia chamado hoje, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Nos dá, Senhor, a sabedoria, o entendimento para que possamos compreender e não sermos somente ouvintes, mas praticantes, Senhor, da Tua palavra, Senhor. Nos capacita para isso nesta noite, Deus. Em nome de Jesus. E todos dizem amém. Glória a Deus. Então, como eu falei aqui, nós estamos no estudo 3. E nós vamos falar então sobre obediência sim e sacrifício não. Eu sempre tenho deixado uma frase aqui para nortear o nosso estudo. Se você tem anotado, deixa eu ver aqui. Qual foi a primeira? Onde existe o descuido e a ignorância, até os crentes são vítimas. Foi a frase que norteou o nosso primeiro estudo. O segundo estudo, a frase que eu deixei para você foi: a desobediência comunica aos que nos cercam que sabemos mais do que Deus. E hoje eu vou deixar essa que diz assim: se não rendermos a nossa vida, encontraremos um jeito de fazer a nossa própria vontade. Quer anotar aí? Eu vou repetir novamente. Se não rendermos a nossa vida, encontraremos um jeito de fazer a nossa própria vontade. A paz do Senhor, Sil. Seja bem-vinda. Anotaram? Conseguiram? Falei muito rápido. Glória. Glória a Deus. Ai, Mábia. Você é uma bênção na minha vida. Se não rendermos a nossa vida, encontraremos um jeito de fazer a nossa própria vontade. E a primeira coisa, a Sueli, seja bem-vinda à nossa live. Paz do Senhor.
A primeira coisa que eu queria começar com os irmãos é nós lermos lá em Mateus 16, 24. Tô tentando fazer o menos de barulho possível, porque depois aqui capta tudo. Tudo que eu faço fica depois no vídeo. Mateus 16, 24. Diz assim: Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Essa é a orientação de Jesus sobre aqueles que querem o seguir. E alguns tomam essa cruz e se concentram na sua imagem de sofrimento. Somente nessa imagem de sofrimento, que representa uma vida de sacrifícios. Entretanto, nesse versículo que nós lemos, a cruz não é o resultado final. Ela nos capacita a obedecer. Porque quando nós olhamos para a cruz, nós vemos que uma pessoa renunciou à sua vida para obedecer o seu Pai. Então, quando nós olhamos para a cruz, não é que nós temos que ter essa vida sacrificial, nossa, eu preciso mostrar para todo mundo o quanto eu sou crente, o quanto eu estou renunciando para Jesus. Mas não, ele está falando aqui a respeito de um estilo de vida, depois que eu olhei para Jesus, depois que eu aceitei Jesus, depois que eu criei em Jesus, depois que eu conheci a Jesus, a minha vida agora, ela é não ter uma vida de sacrifícios, que seja aparente para as pessoas, para mostrar para as pessoas que eu estou vivendo uma vida com muito sacrifício, muito pesada. Mas o nosso sacrifício é negarmos a nós mesmos. É isso que essa cruz nos capacita, em negarmos a nós mesmos. Ela nos capacita a obedecer. Você pode viver uma vida de sacrifício e de autonegação, mas não segui-lo. Ou ainda assim, estar em rebelião contra Deus. Nós vemos que tem muitas pessoas que vivem aparentemente que ela faz questão de mostrar para o mundo, para a sociedade, que ela é crente, mas quando você olha para a vida dela, aquilo não vem de dentro. É só uma aparência, é só uma aparência, esqueci a palavra que eu ia colocar aqui. E isso, às vezes as pessoas estão vivendo isso, seguindo isso e achando que ela está agradando ao Senhor, mas ela infelizmente está em rebelião contra Deus, porque é só aparência, é só superficialidade. O foco do que Jesus está dizendo é a respeito da obediência. E a única forma de obedecermos é tomando a cruz. Mas tomando a cruz da renúncia à nossa carne, à nossa vontade, ao nosso querer. Porque sem morrer para as nossas próprias agendas, para os nossos próprios desejos, finalmente nós teremos um confronto direto entre a vontade de Deus e o desejo do homem. Quando nós não morremos, como eu disse aqui, para os nossos desejos, para os nossos deleites, até mesmo para a nossa agenda, nós vamos seguir, vamos trilhar um caminho que uma hora nós vamos ser confrontados diretamente entre o nosso querer, entre a nossa vontade e a vontade de Deus. E aí eu repito novamente, se não entregarmos a nossa vida, se não entregarmos nossas vidas, encontraremos uma maneira de realizar a nossa própria vontade e até mesmo, isso é muito importante, e até mesmo usarmos a Bíblia para sustentar a nossa atitude. E aí, se você não assistiu ao estudo da semana passada, vai dar uma revisitada lá. Nós vamos falar a respeito de Saul novamente. E nós vemos isso se replicar na vida de Saul. Lembra que eu li aqui?
Nós até podemos, dentro da nossa vontade, nós podemos até usar a Bíblia para justificar as nossas atitudes, né? E nós vemos ali que o sacrifício na Bíblia, no passado, na antiga aliança, o sacrifício de bois, de bode, de todas essas coisas, era algo bíblico. Era algo que estava mostrando, apontando para Cristo, nós sabemos, mas era algo bíblico. E Saul, ele usou disso, né? O Senhor havia passado uma ordem para ele, que era para ele chegar lá nos amalequitas e destruir todos aqueles homens, todo o povo, os animais e tudo que tinha naquele lugar. E ele, o que ele fez? Não, eu acho melhor, eu vou destruir só algumas pessoas aqui, vou destruir a parte boa do negócio, a parte gorda do negócio, os boi, as ovelhas, algumas coisas eu vou tirar aqui, eu vou deixar para entregar de sacrifício para o Senhor. Só que não foi essa a ordem de Deus. Então o sacrifício, ele era bíblico, mas Saul não respeitou, ele não cumpriu a sua missão, ele não cumpriu a ordem de Deus. E às vezes nós fazemos isso com a nossa própria vida. Às vezes nós usamos até a Bíblia, mas não foi o que o Senhor falou para você, não foi o que o Senhor falou para mim. O Senhor vai dar uma direção, meus irmãos, para cada um de nós, para cada um de nós. Eu estou debaixo de uma direção desde muito tempo. Enquanto eu estava preparando essa palavra, me veio isso, que eu deixei de trabalhar, eu deixei de fazer a minha faculdade para cuidar do meu filho. Só que isso foi uma direção de Deus para a minha vida. E pode ser que isso não seja uma direção de Deus para a sua vida. Então Deus vai dirigir nós todos em cada direção daquilo que Ele achar que convém para nós. Porque Ele é o líder da nossa vida, Ele é o nosso Senhor, é Ele que vai nos orientar. Então o que é bom para mim talvez não seja bom para você. É Deus que vai te dar essa orientação. E eu não posso fazer segundo a minha vontade e usar a Bíblia para dizer assim, tipo assim, eu não trabalho. Eu trabalho muito, viu? Mas na minha casa. Que às vezes a gente fala não trabalho, parece que a gente não faz nada. Mas eu não trabalho. Daí eu uso a Bíblia para dizer para o outro que ele também não pode trabalhar. Que isso não cabe para ele. Só que não é assim, meus irmãos. A voz de Deus é soberana sobre as nossas vidas e nós precisamos buscar a orientação que vem do Pai. Nós precisamos buscar essa orientação, porque o melhor de Deus para a minha vida pode não ser o melhor de Deus para a sua vida. E aqui na vida de Saul, era para ele cumprir aquilo que o Senhor havia dito para ele. Mas ele achou melhor fazer de uma outra maneira e ainda usou a Bíblia como desculpa para falar que ele estava certo. Vamos ler lá novamente em 1 Samuel 15, 22? Vamos revisitar lá novamente. Diz assim Samuel 15, 22. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura dos carneiros. O Senhor estava dizendo aqui, meus irmãos, importa que obedeça ao Senhor. Ele não quer os nossos sacrifícios. Ele não quer os nossos sacrifícios, Ele quer o nosso coração, Ele quer a nossa obediência diante dEle. E nós só vamos poder andar e operar em obediência se nós estivermos com Ele na intimidade, para que possamos ouvir qual seja a vontade, a boa, perfeita, agradável vontade de Deus para as nossas vidas. E isso nós só conseguimos através da intimidade com Ele. E aí nós entramos no próximo tópico que diz: eu sou Deus, não há ninguém como eu. Aí eu coloquei aqui algo para nós, para servir de exemplo para nós, para nossa compreensão, que se você já foi fazer alguma entrevista de trabalho, né, você chega nesse lugar, você se arruma, você se apronta, você fica bem fisicamente, né, externamente, para quê? Para poder impressionar, né, por causa de status, né, para você impressionar aquele que vai te receber, para que quando ele olhe para você,
ele já tem uma boa impressão de você. E dentro desse contexto, então, eu queria falar um pouquinho a respeito aqui do que Deus diz por intermédio de Isaías. Antes de Isaías discutir sobre obediência e sacrifício, ele nos dá um vislumbre daquele a quem nos está sendo pedido a obediência. E é tão bom quando nós olhamos para esse viés, para quando a gente consegue enxergar, meus irmãos, quem Deus é. E aqui Isaías, ele vai, né, por intermédio de Deus aqui, ele vai abrir esse leque para nós. Eu queria que vocês abrissem lá a Bíblia em Isaías 66, do 1, vamos ler o 1 e o 2. É incrível, a gente tá ótimo, mas começa a live, dá uma coceira no rosto, dá uma coceira, dá vontade de tossir. É assim. Quando não obedecemos a ordem do Senhor, significa que queremos ser independentes de Deus. Isso mesmo, pastora. Quando nós não obedecemos, aí nós começamos a andar segundo a nossa vontade, e aí o negócio complica, né? Olha só, gente, o que diz então Isaías 66:1. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? Olha a grandiosidade do nosso Deus, meus irmãos. O céu é o meu trono. O céu é o meu trono. E a terra é o estrado dos meus pés. Em algumas versões vai estar o escábulo dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? Este é o meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas as coisas e por isso vieram a existir? Pergunta o Senhor. Lembra que eu falei para vocês a respeito da entrevista de emprego, que a gente se arruma, a gente se apronta para ganhar a atenção daquele que vai nos receber? Só que com Deus é diferente. Com Deus não cabe, meus irmãos, não adianta a minha oratória, não adianta palavras bonitas, não adianta eu estar aparentemente bonita, não adianta a superficialidade. Isso não vai comprar o Senhor. Todo o sacrifício que eu queira fazer não vai comprar o Senhor. Não vai, porque Ele, o céu, é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? Vocês não têm condições de fazer algo para mim tão grandioso que eu me agrade, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Não tem como nós impressionarmos o Senhor com a nossa aparência. Não tem como nós impressionarmos o Senhor com a nossa aparência. Não tem como fazermos isso. Traduzindo esse versículo para os nossos dias, é como se ele dissesse: eu habito no céu. Ele é o meu trono. Eu fiz a terra. Ela é estrado diante do meu trono. Eu sou maior do que vocês. Vocês não são capazes de compreender a respeito de mim. Eu sou o Senhor. Eu sou o Deus. Para, meus irmãos, e medita nisso novamente. Ele criou o universo, Ele criou o sol, a lua, as estrelas, Ele posicionou com seu próprio dedo. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus. A nossa mente não consegue ter a compreensão completa da dimensão de Deus. Não tem como impressionarmos o Senhor com os nossos sacrifícios. Obediência sim, sacrifícios não. Não adianta eu sair por aí e mostrar para todo mundo como os fariseus faziam. Ai, quanto eu oro, ai, quanto eu medito, ai, quanto eu choro, quanto eu jejuo. Isso não vai impressionar o Senhor. O que vai impressionar o Senhor é a obediência condicionada com o amor, e o amor é conhecê-lo.
E o amor é conhecê-lo, é nós ficarmos impactados diante da glória dele, diante da glória dele, diante da glória dele, diante desse poderio que nós olhamos para ele e nós vemos a grandeza de tudo aquilo que ele criou. A Bíblia diz: os céus declaram a glória de Deus, os céus declaram a glória de Deus. Quando nós olhamos para o céu, quando nós olhamos para tudo aquilo que o Senhor fez, quando nós olhamos para a criação, nós vemos o Senhor. Nós vemos o Senhor. Olha só o que diz em 1 Reis 8, 27. Vamos abrir? 1 Reis 8, 27. Mas será possível que Deus habita na terra? Ele faz uma pergunta. Os céus mesmo, os mais altos céus não podem conter. Não podem conter. Será que ele habita na terra mesmo? Porque o céu, do mais alto céu, não pode contê-lo. Não pode contê-lo, nem os céus, meus irmãos, nem os céus podem contê-lo. Vamos abrir também Isaías 40, 12. Isaías 40, 12. Isaías 40, 12. Alessandra, seja bem-vinda. Acho que a dona Mônica também, eu acho que passou, eu acho que era ela. A paz do Senhor, viu? Sejam bem-vindas. 40, 12. Quem mediu as águas na concha da mão, ou com o palmo definiu os limites do céu? Quem jamais calculou o peso da terra, ou pesou os montes na balança e as colinas nos seus pratos? O nosso Deus, meus irmãos, imagina todas as águas da terra. Diz que cabem aqui, na palma da mão dele. Tudo isso, meus irmãos, é um vislumbre para nós vermos a glória de Deus, vermos o tamanho, para que a gente tenha pelo menos um vislumbre dessa glória, para nós sabermos a respeito de quem nós estamos falando e a respeito de quem nós queremos comprar com os nossos sacrifícios. A respeito de quem? Ai, glória a Deus, seja bem-vinda, viu? A respeito de quem nós queremos comprar com os nossos sacrifícios. Agora, a partir desse contexto, vamos ver novamente a pergunta que o Senhor fez por intermédio de Isaías. Vamos voltar lá em Isaías 66, 1, que diz assim: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? O que vocês podem fazer para me surpreender? Este é o meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram? Não foi as minhas mãos que fez terra, céu, tudo que tem, tudo que há? Todas essas coisas, não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas e por isso vieram a existir? Pergunta o Senhor. Traduzindo isso, o Senhor quis dizer: eu sou Deus, considerem a minha glória. Considerem a minha capacidade. Considerem o meu poder. O que vocês podem acrescentar? O que vocês podem acrescentar ao que eu faço? Outra forma de dizer isso é: o que vocês acham que podem fazer por mim? O Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Não faça sacrifício, seja obediente. Seja obediente. O que Deus tem te mandado? O que Deus tem te instruído a fazer? Faça. Faça como o Senhor te ordenou. Porque nós vamos ver aqui a história de Jesus Cristo e ele foi o homem, meus irmãos. O homem 100% homem, 100% Deus, mas que andou em obediência. Em obediência. E se nós queremos trilhar o caminho dele, nós vamos seguir, vamos tomar a nossa cruz e vamos andar em obediência. Olha, vamos analisar aqui duas passagens a respeito de Jesus. Vamos ler lá em João 5,19. João 5,19.
João 5,19. A Luísa tá aí também. Paz do Senhor, Lu. João 5,19 diz assim: Jesus lhes deu esta resposta: eu lhes digo, verdadeiramente, que o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o pai fazer. Porque o que o pai faz, o filho também faz. Jesus só andava debaixo daquilo que Deus ordenava que ele fizesse. Vamos ler também o 5,30, aí mesmo, no verso 30. Por mim mesmo nada posso fazer. Eu julgo apenas conforme ouço, e o meu julgamento é justo, pois não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele a quem me enviou. Jesus estava atento, meus irmãos, à voz de Deus, aquilo que o Pai estava falando, aquilo que o Pai estava dizendo, aquilo que o Pai estava conduzindo a vida dele para que ele fizesse. Jesus andou em plena obediência e nós vamos ver aqui um relato a respeito disso. Olha só Jesus em seu ministério. Existiam muitos incidentes que refletem a sua perfeita obediência. Vamos ver algum, eu vou narrar aqui para vocês. Havia um homem que vocês conhecem, Lázaro, que ficou muito doente a ponto de morrer. Então suas irmãs mandaram chamar Jesus. E quando os mensageiros chegaram a Jesus, eles transmitiram a urgência e os temores das irmãs de Lázaro. E esperaram ali pela sua resposta. Quando ouviu que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar que ele se achava. Quer dizer, mandaram notícia para Jesus. Olha, o seu amigo está gravíssimo. Pode acontecer qualquer coisa. É melhor você correr agora, ir lá e resolver esse assunto. Os mensageiros argumentaram. Talvez nós não fomos muito claros para Jesus. Ele está doente, Jesus. Ele vai morrer. O Senhor precisa se apressar. Mas Jesus não se moveu. O que está acontecendo na sua vida, meus irmãos? Qual a pressão que você está vivendo? Que o inimigo quer que você se mova. Que o inimigo quer que você não acredite. Que o inimigo quer que você não ande debaixo da direção que o Senhor tem dado para você. O que tem acontecido? Qual é a pressão que você está vivendo? Que quase você está tomando a sua própria atitude. Não se mova. Não se mova. Jesus, mesmo sabendo das más notícias, ele não se moveu. Ele não teve uma direção de Deus para poder ir lá e já resolver o que ele tinha que resolver. Ele não se moveu, meus irmãos. O sol se pôs no primeiro dia e todos que o cercavam olhavam uns para os outros com pergunta em seus olhos. Será que Jesus não se importa? Quantas vezes, meus irmãos, nós ficamos apáticos diante de algumas situações porque Deus não nos ordenou fazer? As pessoas vão nos criticar. As pessoas vão chegar até nós e dizer, será que ela não se importa com o que está acontecendo? Será que ela não se importa com o que está acontecendo na nossa família? Será que ela não se importa com o que está acontecendo no ministério? Será que ela não se importa? Quando nós estamos debaixo de uma direção de Deus, meus irmãos, nós não devemos nos mover sem que o Senhor nos ordene, sem que o Senhor nos fale. Nós precisamos fazer com que a voz do Senhor seja soberana sobre as nossas vidas. E poderia estar esse julgamento diante de Jesus. Será que ele não se importa? Por que ele não partiu para Betânia? Já faz horas desde que demos a notícia a ele. Que tipo de amigo ele é? Começam a vir as críticas. Nós vamos ser criticados. Se nós queremos andar em obediência, em renúncia, meus irmãos, vai haver crítica. Vai haver crítica. Que tipo de amigo ele é? Jesus sentiu essas perguntas e a decepção dessas pessoas que estavam em volta dele. Mas mesmo assim, meus irmãos, ele não se moveu.
Agora vamos ver a diferença discrepante entre a falta de ação de Jesus e a mentalidade de Saul. Lembram do estudo passado? Saul, ele queria fazer acontecer. Ele queria mostrar para os homens, para as pessoas que estavam na sua volta, que estavam ali pressionando ele. Ele queria agradar esses homens e fazer com que eles ficassem felizes. A pressão do povo ali que começou a falar, não, Saul, olha, esses animais aqui, eu acho que tem como você preservar, não é bem assim como o Senhor falou, tá lá na Bíblia que ele gosta de sacrifícios, é melhor você separar aqui uma quantidade aqui para Deus que ele pode usufruir disso daqui, mas não foi isso que o Senhor pediu, não foi isso que o Senhor ordenou. Olha a diferença discrepante aqui de Jesus para Saul. Jesus, embora olhasse para as pessoas e talvez pudesse ver esse olhar de decepção com ele, por ele não ir imediatamente ao encontro de Lázaro, mesmo assim ele não se move, mas Saul não. Saul, para agradar homens, ele começou a se movimentar. Saul sabia qual era a ordem de Deus, mas sucumbiu à pressão das pessoas. Nós lemos isso lá semana passada, em 1 Samuel 15, 24. Ele cedeu e deu a eles o que eles queriam. Ele aplacou os homens, mas desobedeceu a Deus. Com que frequência desobedecemos ao nosso Pai para aplacar os nossos irmãos? Com que frequência nós fazemos a vontade das pessoas para agradar essas pessoas e desagradar o nosso Deus? Com que frequência nós fazemos isso? Com que frequência nós optamos por isso? Hora do culto, chegou a hora de ir no culto, tá lá os amigos, os irmãos, meus irmãos, vai pro culto. Convida as pessoas que estão na sua casa. Não quer ir? Vamos! Mas nós precisamos obedecer, e tantos outros exemplos que eu poderia citar aqui, mas não cabe. Nós precisamos obedecer a Jesus, nós precisamos obedecer o Senhor. Jesus só fazia aquilo que o Pai dizia. Depois que 2 dias se passaram, Jesus disse, vamos até Lázaro. Não é no meu tempo, não é no meu governo, eu não sou o Senhor da minha vida. É o Senhor que lidera. A liderança está nas mãos dele. Os mensageiros devem ter pensado, se o Senhor sabia que iria, por que não partiu há 2 dias? Porque agora havia uma razão. Nós lemos lá. O filho de si mesmo nada pode fazer, senão o que vê o pai fazer. Ele estava debaixo dessa liderança, ele estava debaixo dessa voz do Senhor, ele estava debaixo dessa orientação, meus irmãos. Agora vamos ler lá novamente em Isaías 66. Vamos repetir lá, que eu quero ler agora mais um versículo. Olha só. Quando estamos sobrecarregados pelas nossas inadequações, o nosso Pai maravilhoso promete olhar para o homem humilde. Para o homem humilde. Ele não está olhando para aquele que faz sacrifícios. Ele não está olhando para aquele que pega um monte de coisa para fazer e fica ocupado demais a ponto de não ter tempo com ele. Olha só o que diz aqui. Vamos ler desde o começo novamente. Diz assim. O céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? O que vocês podem fazer por mim? E este é o meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas e por isso vieram a existir? Pergunta o Senhor. E aí, meus irmãos, vem a resposta. Eu não sei, eu ia pegar outra versão, eu não sei qual versão que tá aí. A minha é a NVI. E eu queria outra versão para comparar, mas enfim, não deu tempo. Mas ele disse assim, a este eu estimo. Ao humilde e contrito de espírito, que treme diante da minha palavra. O Senhor, é como se o Senhor dissesse, esse eu valorizo. A esse eu valorizo. A humilde e contrito de espírito, que treme
diante da minha palavra. Os nossos sacrifícios não compram o Senhor. Os nossos sacrifícios não compram o Senhor. Eu posso ir lá na igreja, eu posso cantar, eu posso trabalhar, eu posso fazer a obra, eu posso fazer um monte de coisa lá. Mas se eu não tiver, meus irmãos, no centro da vontade de Deus, de nada vai valer o meu trabalho. De nada vai valer o meu trabalho. De nada vai valer tudo o que eu faço. O que eu faço, eu preciso saber por que eu faço aquilo, por que eu realizo aquilo. É para quê? É para ser vista? É para ser notada pelas pessoas? Ou eu estou valorizando? Ou eu estou valorizando aquele que me chamou, aquele que me alistou? A este eu estimo o humilde e o contrito de espírito que treme diante da minha presença. Me veio aquele versículo agora, eu não lembro, mas aquele que trabalha, sabe? Aquele que fala que a gente trabalha em vão vigia o sentinela. Alguém sabe onde está? Me veio na minha mente agora. Eu vou procurar. Achem aí pra mim. Salmo 127. Vamos ler lá. Se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Os filhos... Só aqui. Olha que interessante, meus irmãos, olha que interessante. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde. Será inútil o seu sacrifício. Será inútil, você vai trabalhar, mas o devorador vai vir consumir, meus irmãos. Olha o que o Senhor está nos falando, olha o que o Senhor está nos orientando, está nos dizendo. Se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela, meus irmãos. Não vai adiantar você gastar toda a sua vida se sua vida não estiver centrada na vontade de Deus. Não vai adiantar você trabalhar, não vai adiantar você fazer milhões de faculdades, pós-graduação, mestrado. Se o Senhor não estiver no centro da sua vida, se você não estiver no centro da vontade de Deus, não vai adiantar, de nada vai adiantar. Esse eu estimo ao humilde e ao contrito de espírito, o que treme diante da minha palavra. A palavra do Senhor diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando nós tememos o Senhor nos dá sabedoria, meus irmãos. O Senhor nos dá sabedoria, a sabedoria, não a sabedoria humana, mas a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que nos instrui, que nos muda, que nos ensina a viver. Eu vou citar aqui algumas características das pessoas que são obedientes, que trilham esse caminho da obediência. Número 1, se você quer anotar aí, Angélica, seja bem-vinda, meu amor. Seja bem-vinda. Olha só, número 1. Eu vou falar aqui algumas características de pessoas que são obedientes. A obediência, ela é imediata. 2. A vontade de Deus é honrada acima de tudo. 3. Não há discussão, reclamação ou cara feia. 4. Eles buscam as batidas do coração de Deus, eles têm intimidade.
5, quando a vontade de Deus não está clara, eles esperam até que ela esteja. 6, eles preferem sofrer a rejeição dos amigos a desagradar a Deus. 7, eles não acrescentam e nem tiram nada do que Deus diz. 8, ficam assombrados diante dos caminhos da sabedoria de Deus, pois não há um outro Deus maior. Anotou aí? Essas são as características daqueles que obedecem. E para nós caminharmos agora para o final, meus irmãos, nós precisamos ter muito cuidado. Se nós estamos ocupados demais, achando que nós estamos obedecendo, quando nós estamos em rebelião contra o Senhor. Ocupados, mas não obedientes. E hoje, será que estamos tão ocupados servindo a Deus com, talvez até mesmo como eu falei para vocês, né, das orações, de você orar, fazer ofertas, seus cultos organizados, evangelismo? Será que estamos fazendo tudo o que estamos fazendo? Você analisa aí a sua vida. Será que tudo o que você está fazendo, você está ouvindo a voz de Deus? Você está ouvindo a direção de Deus para a sua vida? Ou será que você está sacrificando? Ou será que você está emaranhado no meio de tudo isso e está perdendo a simplicidade de ouvir a voz de Deus e tremer diante da sua palavra? Tem algo para você anotar aí. Precisamos nos lembrar de que 1000 atos de obediência não justifica um ato de desobediência. Que Deus possa nos guardar do engano sutil que nos leva à desobediência. Amém? Esse é o nosso estudo dessa noite. Que realmente isso fica na mente de vocês. Precisamos nos lembrar de que 1000 atos de obediência não justificam um ato de desobediência. Vamos procurar, meus irmãos, a viver debaixo do Senhor, debaixo das ordens do Senhor. A Bíblia diz que Ele não se agrada de sacrifícios. Ele se agrada que nós venhamos ser obedientes na Tua presença. E só tem um jeito de nós sermos obedientes, e todo o estudo eu vou frisar isso. A Bíblia diz que aquele que ama o Senhor obedece os seus mandamentos. Então o amor, ele está condicionado a obedecer. Quando nós amamos, nós obedecemos, meus irmãos. E não é, como eu disse também no estudo da semana passada, não é um conjuntinho de regra, que eu vou lá e eu faço e eu obedeço. Não é. Não é. É o amor que provoca isso em mim. É o amor, é quando eu me deparo para Ele, quando eu me deparo nele, aquele amor dele me cativa e eu passo a andar agora em obediência. Josiane tá aí também, a paz do Senhor. Eu acho que é Josiane, eu não tô conseguindo enxergar direito. Então, meus irmãos, nós precisamos fazer como Paulo disse. Olha só o que acontece quando nós andamos nessa obediência. Abre aí em 2 Coríntios. Só para nós finalizarmos aqui, então. 2 Coríntios 3, vamos ler o 18. Diz assim, olha: e todos nós, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor. Segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é Espírito. Nós precisamos nos deparar, meus irmãos. A Bíblia diz que agora o véu não está mais sobre os nossos rostos. Agora nós estamos todos com a face descoberta e como num espelho, refletindo a glória do Senhor, e nós somos mudados, transformados de glória em glória pelo Espírito, transmitindo a imagem, a semelhança do Senhor.
Quanto mais eu tô na presença do Senhor, quanto mais eu me prostro, quanto mais eu oro, quanto mais eu busco o Senhor na intimidade, em espírito e em verdade, o Senhor me muda e me transforma segundo a imagem dele. E isso começa a me encher, e é isso que faz eu obedecer, porque agora quando eu olho para o Senhor, eu tenho temor do Senhor, porque eu amo o Senhor, porque eu me deparo com a grandiosidade dele, e isso me faz com que eu queira obedecê-lo por causa do amor que eu sinto por ele. Amém? Então é isso, meus irmãos. Nós vamos encerrar por aqui. Nós falamos então, obediência sim, sacrifício não. Na próxima semana nós vamos falar, deixa eu ver aqui, sobre o mistério da iniquidade, tá bom? Vai ser o da próxima semana. Se Deus nos permitir, nós estaremos aqui em nome de Jesus Cristo. Eu já dei os recados no início do culto, então só vamos encerrar aqui. Vamos orar hoje novamente pela Bruna, meus irmãos. Vamos interceder juntos. Vamos nos derramar diante da presença do Senhor. Não vamos deixar de orar, não vamos parar. Nós cremos na vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Mas tem algo que o Senhor requer de nós, que é orar. Ele diz orar sem cessar. Ele diz assim que a oração do justo pode muito em seus efeitos. A vontade é dele, é ele quem vai operar o que ele quiser, mas a nossa obrigação é orar. E nós vamos orar pela Bruna de novo hoje, amém? Vamos encerrar então. Pai amado, eu quero te glorificar, Jesus, por essa noite. Eu quero te glorificar por essa instrução, Senhor. Nós não queremos entregar diante de ti sacrifício, Senhor. O Senhor não se agrada mais de sacrifício de bode, de boi, de carneiro, Senhor. O Senhor, Pai, se agrada, Senhor. O Senhor estima, Senhor, como o Senhor diz na tua palavra, Senhor. Aqueles que têm o coração quebrantado e contrito, Senhor. Aquele que treme diante da tua palavra. São esses os quais o Senhor valoriza, Senhor. Os tais, ó Deus, que te adoram em espírito e em verdade, Jesus. Aviva-nos, Senhor, neste tempo. Aviva-nos, Senhor, para te adorar. Aviva-nos, ó Deus, para te buscar, Jesus, com o espírito, Senhor, quebrantado. A tua palavra diz, Senhor, que o coração quebrantado e contrito o Senhor não desprezará, Jesus. Todos esses que chegam até o Senhor mesmo convida. Provai e vede, provai e vede, provai e vede, o Senhor é bom. Nós queremos experimentar do teu amor. Nós queremos experimentar da tua boa, perfeita e agradável vontade. Nós queremos desfrutar, Senhor, de ti, Pai. Nós queremos que seja, Senhor, um anseio dentro de nós, um prazer estar com o Senhor, Jesus. Opera isso nas nossas vidas. Opera, Senhor, enche-nos, Senhor, de sede, de fome pela tua presença, Senhor. Nós não queremos, Senhor, ficar na superficialidade, Senhor. Nós não queremos ficar na superficialidade, Jesus. Nós queremos mais do Senhor, mais do Senhor, mais do Senhor. Nós queremos nos aprofundar na tua presença, Senhor. Que nós não venhamos entregar, Senhor, diante de ti sacrifícios, mas obediências, Pai, diante da tua presença, Paizinho. Nos instrui segundo esse estudo, Senhor. Alcança pessoas, vidas, Senhor, através desse estudo, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, me capacita, Senhor. Me capacita para que eu possa falar a respeito do teu Espírito, da tua palavra, Senhor. Me capacita, Senhor. Capacita cada coração para ouvir e ser obediente. A tua palavra diz, não sede somente ouvintes, mas sede praticantes da palavra de Deus, Jesus. Que nós possamos praticar, Jesus, a tua palavra, Senhor, porque a tua palavra é a verdade, Jesus. O Senhor é a verdade absoluta. O Senhor é o sim, o amém. Oh, Deus, em nome de Jesus, vem sobre as nossas vidas, Paizinho. Restaura-nos, ó Deus. Restaura. Pai, nós oramos, ó Deus, pela Bruna. Nós oramos, nós não cessamos de orar, Jesus. Nós não cessamos de orar, Jesus. Foi uma ordem, Senhor, sua. Orai sem cessar, Senhor. Orai sem cessar.
A oração do justo pode ir muito em seus efeitos, Senhor. Nós oramos e pedimos e clamamos, porque o Senhor diz que se nós batemos, o Senhor abre a porta, Senhor. Nós cremos na Tua vontade, nós estamos rendidos, Senhor, à Tua vontade. Nós estamos rendidos para aquilo que o Senhor vai fazer, porque o Senhor está nos céus, no mais alto céu, Senhor. Ali é onde o Senhor mora, a terra é estrado dos Teus pés. Nós sabemos a Tua grandiosidade, Jesus. Nós sabemos, ó Deus, o tamanho do Senhor. O Senhor é Deus, Senhor, que seja feita a Tua vontade sobre toda e qualquer outra vontade. Mas há uma ordem, Senhor, para a Sua igreja. Há uma ordem, Jesus, orai. Orai, 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 orai. Batei, 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 batei. Nós batemos nessa porta. Nós batemos na porta da cura. Nós batemos agora na porta da cura, Jesus. Nós batemos na porta da cura, Jesus. Oh, Jesus, que o Senhor possa alcançá-la, Senhor. Oh, Jesus, que o Senhor possa alcançá-la agora, Jesus, naquele hospital, onde ela estiver, Senhor. Coloca ela de pé, Jesus. Restaura a saúde dela por completo, Senhor. Manifesta, Senhor, a Tua glória, Senhor. Manifesta a Tua glória naquele lugar, Jesus. Manifesta, Senhor. Manifesta a Tua glória, manifesta a Tua presença, Senhor. Manifesta o Teu poder, Senhor. Cura, Jesus, a vida dela, Senhor. Cura, Senhor, é isso que nós pedimos, ó Deus. É isso que nós pedimos, Jesus. É isso que nós pedimos. Cuida dessa família, Senhor. Cuida dessas pessoas que estão em volta, Jesus. Nós sabemos o quão doloroso o Senhor está passando, Senhor, por isso, Senhor. Sustenta, Senhor, cada um deles, Senhor. Sustenta a vida da família, dos filhos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Só o Senhor, Pai, nessa hora, Pai, para sustentar, para colocar de pé, para dar um ânimo novo, Jesus. O Senhor é a nossa esperança nessa hora. O Senhor é a nossa esperança, a nossa expectativa, o nosso socorro presente na angústia. O Senhor é um socorro presente na angústia. O Senhor é o nosso amigo presente. O sumo sacerdote, Senhor, que se importa conosco, Jesus. Oh, Deus, cuida delas, cuida daquela casa, Jesus. Em nome de Jesus, é isso que pedimos, ó Deus. É isso que pedimos diante de Ti, Paizinho. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Obrigada, gente, por todo mundo ter ficado aqui até agora. Obrigada pela atenção de vocês. Que o Senhor possa abençoar vocês. E semana que vem, se Deus quiser, se Deus permitir, eu vou estar aqui novamente. Amém? Fiquem todos com Deus e até a próxima.